Oi pessoal, eu sou a Liz Cantagesse, sou atriz, sou figurinista e sou diretora da companhia Mundano. Hoje você vai conhecer como é que a gente gravou o nosso curta-metragem A Cartomante. Então, vem com a gente para conhecer as cartas por trás de A Cartomante. Então, no começo a gente ficou bem desesperado, porque era uma produção de época e a gente é uma produção de pouquíssimo orçamento, quase nada, para ser honesto. Ter feito A Cartomante foi um desafio para mim, sobretudo com o personagem Vilela, porque é um personagem que não tem falas. E não só no curta, né? No conto A Cartomante, o Vilela não tem falas, ele não fala. Bom, a Rita ela entrou na minha vida em 2020, quando eu fui convidada pela Liz para fazer a versão em espanhol, uma radionovela. Foi uma experiência totalmente nova, porque era só a voz em espanhol, que é passar emoção numa língua estrangeira já é bem diferente da nossa língua nativa. Para fazer a narração, eu usei o curso de dublagem que eu fiz há um tempo atrás, acho que faz uns 2 anos. E aí nesse curso eu aprendi muito como usar a voz para colocar a emoção que você quer passar. Então, para cenas que eu precisava explicar alguma coisa, eu passava mais segurança. Cena mais triste, um pouquinho mais de melancolia. Então, primeiro eu queria falar da dificuldade que foi ter gravado com vocês, porque fazia muito tempo que eu estava afastada do teatro, né, e da dança também fazia um tempinho. E quando a Liz me propôs, foi um desafio. Mas falei, vou aceitar, porque é uma área que eu gosto muito. Então a gente começou a pesquisar um pouco sobre a época, sobre as músicas. Então, mas aí já chega um problema, por conta da época. A grande maioria dos negros eram escravos, então assim, tinha uma mínima porcentagem que escapava disso, só que não tinha destaque porque, só um negro, olha, tem um branco fazendo a mesma coisa, tem 15 brancos fazendo a mesma coisa, mas, então deixa pra lá, tem outros pra substituir. Então assim, não é não ter personagens com histórias, não ter negros com histórias interessantes, o problema é não ter destaque. E não tinham mesmo, então é uma coisa rara. Machado de Assis foi uma exceção. Então, na história, a gente vê que o crime é cometido por um homem contra a sua esposa e contra um amante também. Eu acho que pela história, pelo Machado de Assis, talvez pudesse ser o contrário. Assim como a gente vê histórias também de mulheres que matam seus maridos por vingança ou fazem alguma coisa terrível, sim. Mas como isso é uma exceção à regra, é claro que se fosse pensar de forma matemática, contando assim os casos que acontecem hoje em dia, desde aquela época, não seria possível, ao contrário. Até pela personalidade também da personagem. O que, se a gente for analisar no Vilela, é uma coisa engraçada, porque ele era um homem comum, um homem de bem, amigo, cheio de pessoas conhecidas, respeitado, e ele comete esse crime horrível. E naquela época isso era tipo lavar a honra. E o Vilela é um personagem um tanto quanto nebuloso no conto da Cartomante, porque a Rita e o Camilo são descritos pelo narrador e tem longos diálogos entre os dois. Já o Vilela é uma figura meio sombria, porque pouco se sabe dele. Inclusive é o único personagem do conto que não é chamado pelo primeiro nome, mas pelo nome de família. Vilela não é o seu primeiro nome, mas seu sobrenome. Uma experiência divertida e muito inovadora também, porque eu sou mecânico.
Como que um mecânico sai da graxa e vai para um palco? Né? Eu tive que me reestruturar, tive que aprender o texto, aprender a me comportar para depois fazer a gravação. A experiência foi bem boa porque eu achei que... Porque eu estava muito nervoso, porque eu achei que, tipo, porque eu sou, tipo, meio desastrada assim, aí eu pensei que fosse fazer, tipo, várias cenas assim, ia demorar muito, assim, tipo, que eu ia errar, assim, bastante, assim. Para mim foi uma honra enorme interpretar o Joaquim Maria Machado de Assis, mesmo que eu não tivesse falas. É muito interessante estar dentro da cabeça dele em 1869, naquela situação que era muito, muito corriqueira para a época. Então é uma espécie de revivamento histórico, é muito legal. Falo minha fala desde o início? Qual que é a sua fala desde o início? Obrigado pelo elogio, senhora. Eu estou encantada por todos aqui. Não. Aí eles podem se aproximar. Hoje o julgamento foi algo muito difícil. O juiz Aureliano... É difícil, mas eu acredito que o juiz Aureliano agiu perfeitamente de acordo com as leis ali, conforme as leis, exatamente. Como está aqui, ó. Muito gosto em conhecê-la, senhorita. O que eu te falo? Camilo, finalmente você vai conhecer minha esposa adorada. Rita, este é o meu amigo que tanto lhe falhei. Eu falhei. É como confirmar a suspeita ou denúncia. Melhor selar... Ei, volta. Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Assim tá perfeito, se você conseguir Tá assim. pegando um pouquinho, assim, aí. Tá a cara do Indiana Jones, não tá? Aqui, ó. Aí. É fácil que a série fazendo os movimentos, né? Então, o que há? Volta de novo. Eu sempre tento pular o filme, é muito complicado. Vai pro rumo que dá certo. Entendi. Eu Vai pro achei rumo que a dá cena certo. era mais curta, compreende? É, já tá querendo, né? Para mim foi uma experiência única, né? Muito gostosa de fazer, adorei participar, porque eu gosto de roupa de época, eu gosto dessas coisas mais antigas. E as roupas, todo o figurino do filme, para mim, foram maravilhosas, adorei ver toda a produção, todo mundo já montado, todos os personagens, foi maravilhoso ver tudo aquilo. Eu falava, nossa, uma coisa que a vida inteira eu sempre quis participar, pude participar graças a Lise, né? E todo o pessoal muito legal, os atores muito animados, gostei bastante da experiência. Exatamente pelo contexto do cinema. A gente quis vários ambientes diferentes, o colorido, o movimento e tudo que é necessário assim, para uma magia maior do que a do palco. Por isso a gente foi em vários locais. E queria também... o figurino é muito intenso, então a gente pensou nesses ambientes para poder destacar não só o figurino, a história, como também a beleza da nossa cidade. Foram 5 dias de gravação, o primeiro foi no museu e depois a gente veio para a Urca para usar o entorno da praça, né? A gente usou aqui a lateral da Urca, que por sorte, né, não tinha ninguém por ali. E o Matheus ainda deu sorte de conseguir pegar uma carroça passeando, né, pegou o pé do cavalo, que ficou muito lindo, foi uma cena muito legal. E a nossa dificuldade maior foi em relação à ambientação histórica ali, porque nós fizemos algumas cenas externas e vez ou outra aparecia alguém que não estava com figurino, que era alguém que estava passeando na praça, ou alguém que estacionava o carro perto de onde a gente estava gravando alguma cena, e a gente sempre tinha que
parar e mudar ali algum enquadramento, ou em algumas cenas também a gente teve que, na pós-produção, na edição, trocar, tirar, né, fazer ali um trabalho que foi um pouquinho mais elaborado, que foi encabeçado pelo André Luiz, que fez essa finalização do trabalho, né? Só que tudo é um pouquinho mais difícil quando você faz uma produção de época sem dinheiro, porque você não tem meios de conseguir figurantes e conseguir locações que se pareçam com o local da época, a não ser se for gratuito e histórico. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Esse foi o beijo não dado mais dado que eu já vi. Na cena do beijo, é uma cena que eu queria falar, que é bem específica, porque eu e a Ju, a gente estava nervoso, a gente não sabia como é que a gente ia fazer, e nem para onde que a gente ia, então ia ser no elevador, tá, decidimos que ia ser no elevador. Fomos pro elevador, aí o Matheus e a Liz falou assim, não, vamos testar a câmera, ver como é que vai ficar, vai lá e faz. E a gente falou assim, não, vai demorar a tarde inteira isso aqui. Muito difícil, como é que a gente vai fazer? Entramos no elevador, primeiramente quem subiu sozinho com a gente, falou assim, opa, peraí. Aí quando a gente conseguiu descer, porque ele era bem difícil de mexer, né, bem uma coisa mais antiga. Aí quando a gente foi mesmo fazer a cena, de primeira, a Ju já ajudou a gente a fazer a cena, tipo, acontecer. E graças a ela, tipo, de primeira, ficou uma coisa incrível. Quando a gente desceu, depois de ter feito a cena do beijo, a gente perguntou, a gente pode assistir, como é que ficou? Aí eles já estavam, tipo, impressionados, ficou muito bom. Não, deixa a gente ver aí. A gente deu uma olhada, assim, na telinha, ficou, tipo, muito bom. E a gente não esperava, a gente achou que ia demorar muito tempo. E de primeira, a gente já conseguiu gravar, já foi, é isso mesmo. É uma cena que eu realmente tenho muito orgulho. Eu, a Ju, temos muito orgulho. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Juro que quis sinceramente fugir, mas já não pude. Rita, como uma serpente, foi se acercando, envolvendo-me todo, fazendo-me estalar os ossos no espasmo e pingou-me o veneno na boca. Fiquei atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo senti misturado. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não, troca de olhando, vocês viram. Eu só cantei e tem um negócio estranho. E outra, desculpa, só mais uma coisa. Não coloque a mão aqui, porque tá no microfone. Tá, tá aqui. Ah, então beleza, não pode colocar. Fiquei quieto, fiquei à vontade. Mas deixamos disso. Quero lhe apresentar a Betina. Ela é da mesma... Nossa, é assim que é difícil fazer arte. Pode dizer. Dá risada, Juju. Eu não sei se é assim. Não, peraí. Olha, não é... Calma, eu vou te ensinar. Eu não sei o que eu vou falar agora, mas é mais ou menos nesse tom que eu tava pensando em falar. Você acha que o som tá bom assim? Aqui na igreja tem que ser bonzinho. Cara feliz. Você vai comer o quê? Tijuba. Tijuba é gostoso. Ai, ele é muito mala sem alça, né? Calma. E tem uma amiguinha hoje, vai ter, né? Não dele, mas vai ter. Esse é o problema. Tem uma amiguinha, até agora não chegou, né? Tem um parceirinho de xadrez. Olhou. Notou o olhar. Ah, perfeito.
É sensacional, gostei. Ai, que lugar lindo! Nós aqui em 1800 bolinha. Pensa que vocês vão casar pra fazer a mesma coisa no sofá. Ai, que lindinha! Você tá linda. Tira muita foto, viu? Linda. Vai, 1, 2, 3 e... Olha! Percebe que ela chegou e ela chegou. Ai, bota nela, ela é titia. Sei lá, não sempre que vocês vão bater nele, Isso não é problema, é morrer. Fantasma já tem. Então, cuidem-se muito. Morrer morre sozinho. Toda vez matar alguém, o problema é se alguém morreu, beleza. Mas tipo assim, toda vez que eu pensar, vou fazer vou doar, vou tomar uma cachaça e vou zoar. Não, espera acabar o filme. Toma cachaça sozinho. Isso, não saia por enquanto. Espera acabar o filme. Uma coisa muito interessante que eu estava estudando sobre a questão da cartomante é que o charlatanismo da cartomante que vai selar o destino do Camilo. Até porque o Camilo, até determinado ponto, ele ainda estava bem cético em relação à cartomante. Quando a Rita fala para ele da cartomante, ele ainda zomba dela, e ela pegada naquela coisa do Hamlet, que há muitas coisas entre o céu e a terra, são misteriosas, né? Que sonham nessa filosofia. E porque era uma mulher, como eu disse, né, simples, do interior, e o Camilo zomba disso. E depois aquilo vai ficar como um eco na cabeça dele, quando ele fica com medo se o Vilela descobriu ou não. E aí aquilo vai trazer dele, até uma coisa meio psicanalítica, né, da infância, das crenças que a mãe incutiu nele. Aquilo vem à tona de novo e fala, vou passar na cartomante, vamos ver qual é que é. E a cartomante já fala uma coisinha, que ele entrega o jogo para ele. Muito fácil. Ele entrega o jogo para ela, e aí no charlatanismo dela, ela vai falar, não, fica tranquilo, nada vai acontecer. E aquilo encoraja o Camilo, que estava com medo de ir até a casa do Vilela, de ir. Então a cartomante meio que contribuiu para o Vilela matar o Camilo. Porque quando ela fala nada vai acontecer, ele vai confiante. E uma coisa muito interessante que eu vi da parte do Vilela, como eu disse, o Vilela não tem fala, ele não fala. A única coisa dele que aparece é só o bilhete, que é dito pelo narrador. E quando o Camilo chega, e aí o Camilo se desculpa pelo atraso, o que há, o Vilela não responde, ele só abre a porta e entra. Com aquela cara de bravo lá. Só entra. A expressão, né, que vai usou ali. Quero tua alma. Entregou tudo. Entregou tudo. O que ia acontecer depois, Então isso foi genial, porque a cartomante selou o teu destino. Foi. E tanto quando a Rita foi ver a cartomante quanto o Camilo foi ver, ela fala exatamente o que eles precisam ouvir. Ela, o que conforta o coração o que vai dos confortar. Aí fala pra ela praticamente a mesma coisa que falou pro Camilo, que vai ficar tudo bem, vai na fé, não sei o que. E tipo, dá certinho, né? Porque deu tudo errado, ela não sabe, não sei se ela planejava, acho que não, né? Porque ela estava fazendo o joguinho dela e é isso mesmo. Eu gosto muito das partes da cartomante, que caminha mesmo. Eu acho que além da cartomante ali, eu creio que também a personagem que a Bia fez, a amiga, da Betina, ela no meu subtexto também, ela é uma das pessoas que mandou a carta, assim, que instigou que isso tivesse esse desfecho, tivesse esse encontro. Que mandou a carta, que ele tá sabendo, vou falar. Porque era a pessoa de mais confiança ali. Era a única que podia saber de fato, né? Também porque a expressão que ela faz, né, a hora que os dois saem da casa dela, aquele rosto, aquele ar ali, já deu pra entregar que essa menina tá na maracutaia. Não, e tanto dá até pra você acreditar, porque a Betina ficou de olho no Camilo, né? Então veio falar assim, então você tá tomando meu boy, então o meu preferido. Vou dedar o seco pro Vilela. Você já tem um, ainda tá pegando o outro disponível,
Aí perda pro Vilela, e aí vira. E muita gente que assistiu comentou comigo que percebeu essas expressões do personagem da Bia e falou assim, olha, eu acho que ela tá envolvida. Aí eu falei assim, será? Olha, é uma teoria aí. Aí eu falei assim, não, tenho certeza. Aí eu falo assim, ó, eu posso ir na sua, né, mas não sei. As fofocas do bastidor. As fofocas. O legal do Machado de Assis é isso, ele sempre dá para a pessoa que está lendo, né, a oportunidade de escolher quem é quem ali, porque ele não especifica. Então você pode tirar várias conclusões. Ele deixa muito aberto a interpretação. Todos os textos dele, ó, o clássico, o capítulo, traiu ou não traiu? Ele fala, traiu, não traiu não, porque ele tinha uma relação meio homoafetiva com o Escobar, ele projetou esse filme na capítulo, não, porque ele estava delirando, não, e Machado assim, ele não entrega, ele fala, e aí, traiu ou não traiu? Não sei, sei que sabe. Pra gente pensar, né, pra gente chegar na discussão. Porque até se diz que a arte, quando está pronta, tem até um... Eu não lembro se ele é um diretor de cinema, ou se ele escrevia ter cinema, eu não lembro, nem lembro o nome dele. Eu sei que ele fala que quando ele termina o filme não é dele mais, é do público. Exatamente. Então o público decide Para o que cada é o filme. pessoa tem um significado, então é essa a ideia. Então acredito que isso Pra foi o você Machado. Para você o quê? Ele entregou, falando o que você quer dizer. Não sei o que você captou, o que você acha que é. Ah, é isso, então. E ter esse feedback com o público é muito legal também. Ver o que eles pegaram em cada detalhezinho, qual que é a conclusão deles. Porque é tudo bem aberto, né? O final. A interpretação deles, né? Cada um tem uma interpretação diferente. Isso é bacana também. Aquele sapato era uma cena de luta. Já sei. Ô Pedro, vai adiantar o seu cachê, né, Pedro? Oi? Vai adiantar o seu cachê. Não, é que aquele sapato era uma cena de luta, pra se desgastando. E a minha diretora, ela pediu para eu levar um sapato. E esse sapato eu falei para ela, eu tenho 2 sapatos, um marrom e um preto. Ela, o preto é melhor. Eu falei, o preto tá velho. Ela, mas o preto é melhor. Eu falei, tá bom, eu vou com o preto. Uns 10 minutos antes de começar a primeira cena, o primeiro pé assim solta a sola. Comigo indo buscar os salgadinhos da cena. Aí eu fiquei sem um pé de sapato, mas eu falei, não vai gravar sem um pé de sapato. Também me deu um estalo, porque a gente pensa, a música é boa, a inspiração é boa, mas a gente tem que pensar no geral. Eu consigo fazer essa dança, mas será que todo mundo vai conseguir? Foi passando mais um tempinho, saiu o pé do outro. E eu comecei a ficar só com a parte de cima dos 2 sapatos. Só que ainda tinha uns pedaços da sola assim por baixo. Só que elas foram se perdendo a cada passo da dança da cena do baile. E aí fui me organizando mentalmente, né, como seria em grupo. E a gente foi para o nosso primeiro ensaio lá no Leãozinho, perto das termas. Eu praticamente não vi falta nenhuma que vocês poderiam ficar, dá uns passinhos só, né? Deixa eu fazer assim. E lá eu senti que o pessoal teve um show gratuito, porque de primeira todo mundo praticamente pegou os passos, a gente foi se encaixando e o mais legal de tudo é que não foi uma coreografia que eu trouxe. Eu falei assim, ó, tá bom, vamos para a direita, para a esquerda, todo mundo seguiu. Não, ali na hora, ó gente, vamos para a direita, para a esquerda, aí deu uma opção, ó, será que não seria melhor todo mundo para cá? No que ela foi se perdendo, em cada pausa eu tinha que arrancar pedaços da minha sola no meio da salão, assim, e jogando pros cantos, pra gente gravando. Meu pé tava me matando já no meio da gravação, e eu parecendo um Flintstones, só com a parte de cima do sapato, assim, com a sola no chão. Coisa mais linda de se ver. Isso também foi uma surpresa, que eu não sabia que eu teria uma personagem. E quando a gente chegou naquele lugar maravilhoso, a minha personagem seria a dona daquele lugar. E apesar de ser 2 falas, né, coisa pouca, eu senti que foi muito importante e gostei demais, principalmente
pelo lugar lindo que é o La Farm. E aí eu vou falar, mulheres se apresentem. Dá um passo à frente, se apresenta, um passo atrás. Homem se apresenta. Passo à frente, apresenta, volta. Aqui a gente para e espera que todo mundo se encaixe em frente ao seu par, tá? E vou colocar a mão. Nisso, todas as mulheres vão só seguindo. Então a gente vai andar junto, só que as mulheres, eu vou falar, mulheres de vira, a gente vai rodar do outro lado. E os homens continuam. Girem de novo, a gente vai voltar. Parou. E finaliza do jeito que preferir. Era uma coisa que ele tinha que fazer para ele se provar como homem, como uma pessoa honrada. E hoje em dia, ainda que exista esse pensamento retrógrado, não é uma coisa vista positivamente, de forma alguma. Tanto é que hoje em dia a gente tem uma lei chamada feminicídio, que é exatamente sobre isso. É justamente porque homens matam mulheres apenas por serem mulheres. Porque ele mata ela ali, naquela situação, não por cobrar uma dívida, ou por uma questão pessoal, ou sobre algum bem que ele perdeu, mas simplesmente porque ele podia, porque ela era esposa dele e ele soube de algo que ela fez e ele não gostou, e por ser esposa dele, ele simplesmente achou que tinha o direito de tirar a vida dela por algo tão banal. Hoje em dia, isso ainda acontece. E milhares de mulheres morrem todos os dias. Milhares. Mas a gente tem uma lei que foi criada já faz alguns anos e ela está aí para isso, para punir de forma dura, de forma adequada, aqueles que acham que ainda podem lavar a honra. Eles não podem. Não é que o nosso amigo vira... Perdão. Posso fazer aqui? Silêncio! Vou só pedir um negócio pra vocês. Quando eu der um grito, um só, fiquem quietos. Então eu só falo, estou encantada com esse lugar. Que salão primoroso, só isso. Tereza! Só que agora ela fez um Tereza bem assim. Tipo, como se ela Porque sim, senhor Camilo. A felicidade é toda minha de ter a minha amiga de muitos anos, entendeu? Tipo assim, era bem triguetinha. Assim. Eu gostei. Gostou? Acho que vai ficar bom. Você gostou, né? Se você vergonha. Não era todo mundo de máscara? Quer que eu pegue a máscara? Tudo bem, eu já falei que tudo bem, gente. Parabéns. Hoje é seu dia, esse dia é mais bonito. Eu já vi teu vestido, nossa, chique demais. E lá eu não sei o que aconteceu, que todo mundo ficou um pouco nervoso, porque ali no Leãozinho era tudo, né, só um ensaio. E aí na hora que a gente falava 1, 2 e cumprimento, todo mundo cumprimentava. Aí chegou na gravação, a gente falava assim, 1, 2, no 2 alguém ainda estava no 1, aí corta, grava de novo, aí, corta, tudo bem, volta. Ah, e a plaquinha de emergência está aparecendo, e não sei o que, e agora? Mas o lustre não está virado pra gente. Aí deu tudo certo. Vamos lá. Encaixou, deu tudo certo. Mas, gente, qual que é a dificuldade de fazer assim? E aí, na hora que deu tudo certo, vamos lá. 1, 2, cumprimenta. Não foi. A gente teve que tirar alguns passos, mas foi super divertido, todo mundo riu.
Eu acho que era bom deixar ligado e não falar que ele tá gravando, né? O negócio meu amigo veio jantar, Olha quem vai vir jantar aqui, Tô preparadíssima. Realmente, Rita era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que nós dois. Contava 30 anos. Vilela 29 e eu 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher. Enquanto eu, ainda um moleque, que se usasse uma calça curta poderia entrar na fila dos doces infantis. Quando veio a carta contando da união, Vilela estava na capital há cerca de 2 anos. Ele me enviou um cesto com bem-casados que mamãe achou divinos. O que se sabe dele é que ele era um magistrado, era um bacharel em direito, tinha uma posição econômica e intelectual muito mais elevada que a Rita. A Rita era uma personagem chã, de uma cidade do interior, que ela ascendeu economicamente através do casamento com Vilela e ainda muito apegada a crendices. E esse conto do Machado de Assis, A Cartomante, é também uma crítica a essas crendices, porque o período que foi escrito a obra já se vigorava no Brasil o cientificismo, que era o mundo já desmistificado, o mundo sem mistérios. Não é sempre pra frente. Daqui ele vai andar assim, ó. Pam, pam. Ah, entendi. Nossa, você é muito entendido. Gosto disso, entendeu? Então, aqui Hamlet observa Horácio que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Então a culpa é da literatura. Por isso foste vê-lo. Ria! Os homens são assim. Não creio. Embora seja uma história antiga, ela é uma história muito atual, né? Porque a Rita é uma mulher dependente do marido, né? Uma pessoa que sonhadora, financeiramente dependente e que acaba sofrendo, vamos dizer assim, esse domínio do marido de querer achar que era dono, que podia decidir pela vida dela. Então, é uma história antiga e muito atual. E então, no meio de um período totalmente racionalista, vai ter essa crítica, né, às crenças e essa coisa um tanto quanto satírica. Tanto que a Cartomante não tem nome também, ela é só apresentada como A Cartomante. Então, foi uma construção assim, bem nesse sentido, de pegar aquela mulher ingênua, né, uma mulher que sonhava, uma mulher assim sem muita formação, né? A Rita era uma mulher muito simples. E é muito interessante a figura dele, inclusive a autora do artigo, a Maria Augusta Fonseca, ela vai dizer, inclusive, levanta a hipótese que talvez o narrador seja o Vilela, porque o tempo todo ele descreve muito a Rita, o Camilo, descreve a traição dos dois, a atrocidade da traição dos dois, e a impressão que passa é como se estivesse fazendo uma defesa de si mesmo, de um crime que não teve testemunha e que ele quer mostrar o seu lado da história. E por isso essa cumplicidade, quase cumplicidade entre o narrador e o Vilela. Era até, eu diria, muito ingênua. Ela é citada até como tonta, né? Mas é uma mulher muito ingênua e que acaba se levando pelas emoções e tem um final trágico, né? Que hoje em dia a gente já conhece como feminicídio, mas naquela época era permitido, né? Naquele período se podia lavar a honra. Pode fazer o suplício, o último pedido. Não precisa disso. Cala a boca. Vivia te buscar por
porque pensando em ti corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme ação que não valeu. Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho pra encostar no teu. Subia na montanha, não comanda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer e pela... A gente tá terminando os figurinos à mão, porque eu gosto de acabamento à mão. É muita coisa, minha mãe ajuda sempre. Aí a gente fica aqui com o meu sobrinho e a gente vai brincando, vai fazendo, vai terminando. É coisa pra caramba pra dar certo. Quando a gente vê tudo terminadinho, não tem noção do trabalho que tem por trás, é muita coisa. Então, um trabalho magnífico. Horas e horas nas agulhas, vazando noites, mas é um prazer imenso. Machucando. Sim, é agulhada, alfinetada, de montão. É o sangue mesmo, literalmente. Sim, literalmente. Estamos muito contentes e quando termina, a gente já está pensando no próximo. Eu acho que eu comecei com essa ideia desde 2020, quando a gente participou do festival na Venezuela, e lá era só áudio. E aí, de repente, eu faço costura histórica, sempre mexi com isso, e de repente eu pensei, bom, é aqui que eu vou me realizar. Bom, eu estou dentro do processo criativo desde o início, porque eu ajudo a costurar todas as roupas. E no caso da camareira, a gente ajuda todo o processo na troca, e corre para lá, corre para cá, ajuda com acessório. Então tá sempre movimentando demais e criando junto. E foi um desafio porque eram 8 meninas e eu não tinha condição, a gente não tinha, pela questão de valor e tudo mais, de ter 8 crinolinas, que é o que enche a saia. Então foi tudo enchimento, saia em cima de saia, né? A silhueta ficou diferente, mas a gente conseguiu o melhor que a gente pôde, né? E no final todo mundo gostou muito, achou que ficou bem bonito. A gente costura, às vezes faz experimenta e não ficou bom, então tem que desmanchar, recosturar, fazer uma pence e a saia em cima de saia. Então é bastante trabalhoso, sabe? É muito intenso. E na cena do baile é a pior de todas, porque todas estão juntas, então todas ali, né, as 8, tinha que encher todas essas saias. E de repente você chega do trabalho, tá cansado, você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu não quero costurar hoje, mas não, tá me chamando, tem muita saia para fazer, tem muita coisa para fazer, então come um lanchinho rápido e vão para a máquina e fica lá até de madrugadão, nossa, tá na hora de trabalhar amanhã, tem que tomar uma ducha, cansadona, vamos de novo, a semana continua porque é muito intensa. Foram muitos e muitos figurinos. Costurei a maioria sob medida, outras não. A Ju já usou um vestido que já tinha usado em outra apresentação, porque também, né, é complicado a gente sempre estar fazendo novo. Então, não é brincadeira. A gente tem um processo intenso e tem muita coisa que a Liz, ela gosta de detalhes, então ela pede para costurar à mão. Você está lá na máquina, mas não é isso que eu quero. Você vai ter que fazer uma coisa muito mais parecida à época. Eu quero uma coisa certa, bonita. Tem que reutilizar também, não só pela questão da gente, né, ser mais barato pra gente, mas porque é mais fácil e também pela questão de resíduo. A gente gasta muito tecido e tudo mais, e tudo isso vai jogando fora, né? É bom sempre você reciclar, esse tipo de coisa é importante. Porque vai aparecer e eu quero uma coisa distinta. Então realmente você tem que se desdobra. E não tem final de semana, não tem saída, não tem divertimento, porque isso também já é um divertimento. A gente juntas e conversa um pouco, briga bastante também, porque a gente é irmã. E eu acho que a gente chegou nessa ideia, eu pensei pra Juliane, né, o papel da Rita, pensei muito na Scarlett O'Hara, e o vento levou. Tem até aquela roupa branca dela, que ela tá com os dois. Eu tentei basear o máximo possível na Scarlett. Não ficou exatamente igual, mas, né, é a minha inspiração, é a Scarlett O'Hara.
Enfim, mas a gente gosta do que faz e sai tudo muito perfeito, com muito amor, porque não só porque a gente gosta muito da época, o figurino pra gente é imensa alegria. E eu sou uma pessoa que eu detesto cetim, porque eu acho que ele é um tecido muito fino, muito ruim em todos os aspectos, e eu acho que você faz uma coisa de cetim para durar uma vez só. Porque por mais cuidado que você tome, né, o ator, às vezes a camareira tá ali, mas acontece, eu passo uma unha, passo um fecho, uma pulseira, estraga. Mas ninguém pode imaginar o trabalho intenso, a pesquisa é dela, mas eu tô lá com a mão na massa para ajudar. Adoro ajudar. Então eu acho que eu tenho 2 ou 3 vestidos de cetim, mas o resto é tudo, a gente tenta o mais barato possível, então vai Oxford, Oxfordine, eu gosto muito do algodão, mas é mais caro, então a gente tem sempre que vou procurar pelo mais barato, porque a gente não pode fazer. O meu vestido, na verdade, no baile, que eu participei do baile só para encher o salão, o meu vestido ele é de tafetá, porque era uma coisa já comprada, já antiga, então eu acabei utilizando, mas normalmente não tem como, porque é tudo muito caro e, né, para o teatro a gente tem que usar o melhor possível, fazer o mais bonito possível, só que dentro do orçamento, e isso é muito difícil. Mas o que eu achei mais engraçado de tudo foi a cena da Rita, né? Tinha um momento em que ela leva um tiro. Essa parte realmente foi muito tensa, porque eu fiquei encarregada de comprar o sangue. E ali, naquela correria, todo mundo, cada um cuidando de alguma coisa. Aí foram jogar o sangue em mim, né? Na verdade, quem foi jogar foi a Lizzie. E aí ela começou a entrar em pânico, porque o sangue era verde. Só que não estava escrito lá que era sangue zumbi, cor verde, entendeu? Tava só escrito que era sangue zumbi, 50 ml. Eu falei, legal, vou levar isso aqui, parece que o outro é tão pequenininho. Ainda perguntei para ela, pode levar? Pode, tava tudo arrumadinho, mas não tava em lugar nenhum escrito que era verde, entendeu? De repente chega lá, o sangue era verde, ai meu Deus, eu estraguei todo o processo. Ela falava, mano, o sangue é verde. Sangue zumbi. Então, assim, na correria, o potinho de sangue que chegou pra gente era um sangue zumbi, assim. E aquilo me deu uma crise de riso. Foi muito engraçado ver o desespero dela, até que o Matheus chegou, acalmou todo mundo, falou, não, olha como é verde, dá pra trabalhar ele no vídeo. Fica tranquila que vai dar certo. Então, acho que foi, assim, o ponto mais engraçado que eu achei. Ainda bem que deu pra consertar, né? Porque foi sem querer, ó. Tem que realmente falar uma coisa em meu favor. Não estava escrito que era verde. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto e deseja saber se acontecerá algo ou não? A mim e a ela. Sim. As cartas dizem-me... É verdade que o interesse começou em um baile? Os dois têm um amor muito forte que os une. Ela veio como uma irmã, timidamente. Fisgou-lhe o coração? Na cena com a cartomante, tem uma coisa que muita gente não sabe, mas tinha um incenso aqui do meu lado, tava a cartomante aqui, a Lizzie, e eu aqui, tinha um incenso aqui do meu lado. Esse incenso, eu não sei se na onde a gente tava tendo vento ou não, acho que não, mas ele lindamente estava vindo direto pro meu rosto, vindo. Eu falei assim, gente, não tem como mudar esse incenso de lugar, e a fumaça vindo. Aí, não, tá bom assim, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, deixa assim então, eu aguento. Durante toda a cena, veio vindo isso dentro do meu olho, secando meu olho assim. Tem uma hora que eu precisava falar, o incenso vindo na minha cara, eu dei uma respirada fundo assim. Eu dei uma tragada no incenso, literalmente. Parecia que eu tava fumando incenso. Só uma tragada.
Eita, traguei um incenso. Essa parte foi tensa pra caramba, mas eu gosto muito dessa cena que a gente precisava também colocar muito mistério nela. Então, quanto eu precisava me segurar por causa desse incenso, vocês não têm noção. Mas eu tenho muito orgulho dessa cena também, ficou muito gostosa. Mais alguma coisa? O La Farm foi onde a gente foi gravar. A gente já estava chegando atrasado no meu carro, tava eu e a equipe de filmagem, o Matheus estava junto, todo mundo. A gente chegou um pouquinho atrasado no dia de chuva, o que a gente realmente não podia que tivesse acontecido. Mas estava chovendo, na hora que a gente chegou estava o carro da diretora parado na porta sem saber por onde entrava. E com o resto dos atores lá, e eu simplesmente olhei e falei, vou entrar pelo primeiro portão que eu ver chance. Entrei e comecei a ver aquele monte de funcionário, quem que é esse povo louco aqui? A gente pegou, foi entrando, meio com cara de quem não quer nada, foi aparecendo um cachorro de 2 metros de altura, muito fofo, chamado Snow, agora a gente sabe. Mas na hora a gente até conseguiu explicar que a gente tinha combinado que ia gravar lá, porque a maioria nem sabia dos funcionários. Que filho que eu carreguei? Mas eu vou carregar outro? Você não vai carregar o outro próximo, não? Não tem. Ah, é verdade, eu tenho o Luiz, eu tô esquecendo que o Luiz. Meus 2 filhos já estão na companhia, gente. Tô perdida no tempo. Eu falei, eu tenho os 2 filhos, falei, uai, eu tenho filho, tô esquecendo. Só vou pegar o detalhe da mão dele na porta, na maçaneta. Foi. Abriu. Foi. Olá, senhor Machado. Como vai isso? A participação do Arthur já veio antes, né? Porque ele, desde os 2 meses, ele participou do teatro que a Lise fez, né? Que ele foi o Menino Jesus na época do Natal. E agora, novamente, ele está participando, agora do filme, né? Que ele fez a participação que ele foi o ator quando ele era pequeno, que ele fez o filho da Leandra, né? Então, vamos embora, família é isso. Família que faz teatro unido, vamos todo mundo junto também. Sorria! Roda, 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 roda! Quando você é negro e você sobe, você vai para outras posições, você se coloca em locais dos quais não são comuns de ter muitas pessoas negras, você fica cercado de gente branca. Então, tipo, qual que é a sua referência? Você não tem. E como é que foi pra você interpretar o papel de uma pessoa rica e levar a sua filha junto? Porque no contexto você estava no baile com a gente. Como é que foi pra você? Foi muito interessante porque não é uma imagem que a gente tem muito, né? Você vai pesquisar historicamente, você não acha. Tipo, basicamente em país nenhum. Então foi muito interessante. Para mim foi estranho ter que buscar referência e ter que me basear basicamente em pessoas brancas, porque não tinha, né? Não tinha essa referência. Então eu resolvi trabalhar a partir daí. É que a gente cresce acostumado. Você não tem um lugarzinho que você não cresça racista. Eu cresci racista porque é uma coisa que é passada. E justamente por ser uma coisa naturalizada, é muito difícil de, sabe, não de identificar, mas da gente denunciar. Porque tipo, lógico que não. Mas olha, eu tive um avô que era negro. Nossa, mas eu tenho um amigo que é negro. Então, assim, acontece. Tem coisas que, sobre isso, tem muita coisa que não mudou. Mas é muito complicado de você conseguir denunciar por conta disso. Todo mundo cresce assim. Isso é uma coisa muito natural, infelizmente. Foi bonito de ver que, olha, essa pessoa negra, linda e maravilhosa, passeando com esses vestidos bonitos. Raro, né? Mas eu gostei bastante. Aí não foi muito difícil interpretar a Dona Catarina, porque ela era doce, era bastante meiga e protetora, uma mãezona. Ela queria que o filho dela fosse um homem de bem. Então ela tinha esse sentido muito de cuidar e olhar bastante pelo futuro do filho, não só pelo agora, né? Pensando num homem de bem, querendo que ele se tornasse religioso e totalmente diferente do que o Camilo se tornou, infelizmente. Então ela era uma matrona. E o que completou muito foi realmente essa parte
da magia de poder você colocar o personagem de uma forma bem assim, natural. Porque você pega o que o Machado de Assis colocou e muda um pouco dessa forma para o cinema, então você trabalha um pouquinho mais, né? Do que no palco você trabalha muito o corpo, mas ali gravando fora, então você coloca uma coisa diferente. Ela era apagada no conto e Machado de Assis colocou ela assim e a Lise deu um incremento maior, colocou falas, e, enfim, foi muito melhor. Então, eu acho que basicamente foi O Vento Levou, porque não exatamente tudo que eu podia colocar ali, né, dava certo para colocar no personagem da Juliane. A Rita, ela era digamos assim, O Vento Levou se passa lá nos Estados Unidos, na época lá da Guerra Civil, e a gente aqui estava mais ou menos na mesma época, só que com diferenças gritantes, né? O ano que se passa o conto é novembro de 1869. Esse ano talvez carregue uma simbologia nele. O ano de 1869 foi o ano mais cruel da guerra do Brasil contra o Paraguai. E nesse período, quem entra na guerra, substituindo o Duque de Caxias, em 1869, é o Conde Deu, conhecido por ser um comandante maléfico e cruel no tratado com seus adversários. E ele era genro do Dom Pedro II. Bom, a Rita, ela tinha um guarda-roupa assim lindo, muito bonito mesmo, assim, bem construído. Então eu tive muitas trocas de roupa. Era luva, muitos acessórios, assim, brincos e detalhe no cabelo, então... A roupa rosa da Juliane, da Rita, né? A roupa rosa da Rita, ela foi inspirada numa roupa de montaria da Princesa Isabel. Só que, né, a dela era mais escura, tinha mais botões e tal, e aqui a gente fez diferente para ficar uma coisa mais pro dia. E basicamente eu tentei, pela ideia mesmo de O Vento Levou, porque todos os coletes do baile eu fiz e as outras roupas de passeio das meninas, né, sempre com as luvas e tudo mais, foi a minha inspiração, foi O Vento Levou. E também o Machado de Assis usa uma coisa muito bonita, que eu creio que talvez era para trazer um pouco disso no conto. Ele usa da licença poética e como eu posso dizer, ele vai usar das imagens poéticas para falar um pouco dessa guerra, que ele vai usar uma sociedade que está alienada ao que está acontecendo ao seu redor, a sociedade burguesa, que só está preocupada com o seu próprio umbigo, com grandes festas, com o seu saber intelectual. Então, a minha personagem, ao mesmo tempo que ela está ajudando ali, eu não sei se ela está muito ajudando, eu acho que ela tem um pouquinho de inveja, porque acho que ela tinha interesse ali um pouquinho, né? E nessa inveja que ela tem, ela dá uma julgada ali na amiga dela, ela ajuda, mas não ajuda. Na verdade, eu não sei não, mas fica ali subentendido se ela não fez nada não, para esse homem descobrir o negócio, eu não sei. Ela é meio... eu não sei, gente, ali no meu subtexto ali, eu acho que ela é a vilã. E eu, assim, também gostei muito de fazer os cabelos, maquiagem, eu gosto de fazer, eu não sou profissional, tá? Mas sempre quando tem alguma coisa eu faço, ali quebra um galho e eu me divirto fazendo, é muito gostoso. E aí a última a gente gravou, o Igor foi com o Matheus lá no estúdio e gravou a parte da voz. Essa eu não pude acompanhar, mas eu falei muito na cabeça do Igor antes. Expliquei o que eu queria, olha, coloca a emoção assim, aqui eu quero assim. Então quando eu fui fazer a narração, eu pensei desde a hora que eu peguei o texto, na verdade, pela primeira vez que eu li, que eu queria colocar a narração de uma forma cheia de nuances de emoção. E ele não precisa ser dirigido, ele vai lá e faz tudo sozinho. Esse é um ponto muito bom, porque trabalhar com os atores às vezes é complicado, cada um tem um gênio, cada um tem um estilo, e você conseguir juntar isso daí e resolver ele para que tudo saia exatamente do jeito que estava na minha cabeça, às vezes é muito difícil, mas no final deu bem certo. E assim, planejando assim na minha cabeça, foi fluindo. E também que eu dei bastante trabalho pro Matheus, né? Porque várias palavras era bem difícil de falar. E aí a gente tinha que fazer de novo. Algumas coisas que eu ouvia, que eu não gostava quando a gente gravava, eu falava assim, pode fazer de novo? Então foi um trabalho que demorou bastante tempo.
mas eu acho que gostei bastante do resultado. A autora, ela encerra o artigo com uma fala que eu achei muito interessante. E ela diz: acaso, nessa malha de perversidade e dissimulação, de fraqueza de espírito e alienação de personagens diante da vida, que Machado expõe pela arte breve do conto, não estão tecidos os fios que movem a sociedade e os homens de seu tempo e de seu país? De outra parte, será que a arte de Machado de Assis, que ultrapassa seu tempo pela fatura literária, também por esse viés, não reacende outras questões, acionando molas da sociedade que nos fazem atentar para a não superação histórica de certos modelos? Então, é isso. Tem alguma pergunta? Foi ótimo gravar, adorei fazer a gravação, o resultado ficou maravilhoso. E eu sinceramente, adoro esse sufoco de ficar procurando as coisas. Depois, quando você vai meio nos trancos e barrancos e vê que deu certo, é a coisa mais linda do mundo. É o que me motiva a fazer. Se eu pensar uma coisa engraçada, eu acho que foi muito engraçado. Na hora do baile, assim, a dificuldade do pessoal de fazer a coreografia ali, principalmente dos meninos, não querendo falar nada. Mas foi bem legal, a nossa diretora é muito brava e muito divertido ver ela gritando um pouquinho com a galera. Foi bem bacana fazer essa coisa de dança, assim, né? Como se fosse uma quadrilha, só que é toda retratada ali no baile, tudo muito formal, com aqueles vestidos maravilhosos. Nunca tinha feito nada assim, foi uma experiência gigantesca, foi muito divertido mesmo, a gente deu muita risada. A roupa sempre ficava muito bonita, mas na hora da gente vestir para gravar, o meu vestido abria. E o meu penteado ainda era curto. E lá mesmo a gente tentou, arrumou, não sei, colocou um alfinete e foi dando certo. Maquiagem também. Foi muito interessante, foi muito bom. Apesar de ter sido figurante, mas já deu um arzinho de quero mais, um jeitinho, um gostinho de quero mais para poder fazer. E aí nasceu um ator, mesmo que não tenha falas nem nada, mas nasceu a vontade dentro de mim de continuar com esse projeto. Teve também a gente atacando as comidas, né, que o pessoal do La Farm ofereceu. Foi muito engraçado, o pessoal desconcentrou totalmente para atacar os queijinhos ali. E no final ficou lindo. A gente ensaiou com uma música, no vídeo ficou com outra e nós duas ficaram lindas. E eu adorei a oportunidade. Eu fiquei muito contente com o resultado, gostei demais do que aconteceu e depois as pessoas virem falar, olha, eu gostei demais e ficou muito bonito e não sei o que, ficou muito bonito e tudo mais. Isso é muito gostoso de escutar depois, porque a gente apoia muito para fazer um trabalho, é muito cansativo e chegar em casa, primeiro arrumar tudo antes, depois vir fazer e não sei o que. E depois chegar em casa, lavar tudo, porque eu lavo tudo, higienizo tudo e guardar tudo. É muito trabalho, é muito cansativo, mas fica muito legal. O resultado é muito feliz. Então a gente tá, como companhia, a gente cresceu bastante, porque é gostoso, porque a gente faz em família, né? Aqui eu tenho meu irmão, a minha cunhada, a minha irmã, o meu sobrinho foi o ator principal. Então nós temos marido e mulher, nós temos irmãos, temos primos, aqui a gente tem um monte de gente que é família, então isso também é muito gostoso, a gente consegue fazer uma coisa que gosta, a gente é muito amigo e tá em família, que é muito legal. A mãe nem para te ensinar a bordar prestou também? Se fosse minha mãe te ensinar, cozinhar, o que se fala? Ah, mesmo tá uma bosta. Nossa. Até o meu chá, você vai ter. Foi isso? Então tá bom, ficou bom? Ficou, Matheus, ficou bom. Então tá bom.